E nós estamos de volta com o nosso APP-TV, agora para conversar com o presidente da Fundação Pedro II, Lair Lucchesi Júnior. Lucchesi, seja muito bem-vindo ao nosso APP-TV, é um prazer recebê-lo aqui. O prazer é todo meu, agradeço a oportunidade de estar falando para o Brasil inteiro através desse programa. Bom, quero aproveitar para falar um pouquinho da história do Pedro II, né? Porque essa é uma grande obra da década de 20, né? E eu queria comentar um pouquinho quais fatores que contribuíram para todo esse desenvolvimento do Pedro II. Ribeirão Preto estava no apogeu da sua força econômica. O café movimentava a cidade era apaixonada, principalmente aqueles que vinham para cá, os italianos, os portugueses, que ajudaram a construir Ribeirão Preto. Eles eram apaixonados por ópera. E Ribeirão já tinha um teatro, que era o Carlos Gomes, mas não tinha concepção pronta para óperas. Foi aí que surgiu um empresário com grande visão, que foi o João Meira Júnior. Hoje tem uma avenida em Ribeirão Preto que homenageia, que é a Meira Júnior. Ele pensou em construir um teatro para atender esse tipo de público e começou a fazer aquele que se denomina hoje o Quarteirão Paulista, da esquina, ali onde tem o Pinguim, até o Teatro Palace, até o Hotel Palace. E faltava a grande âncora, que era a âncora cultural, que virou o Teatro Pedro II. A construção terminou em 1930, o teatro foi inaugurado no dia 8 de outubro, mais que no tranco, porque quebrou a Bolsa de Valores, sumiu o dinheiro. 1929, o projeto não se completou. Ele entregou o projeto com algumas falhas, mas o teatro é essa beleza existente. De 30 até 1980 nós tivemos os eventos teatrais, depois na decadência o cinema, até que pegou fogo. E aí a gente já conhece a história da sua restauração e a gente vai falar um pouquinho dela durante o transcorrer do programa, mas a ideia é que Ribeirão Preto tivesse uma efervescência cultural. E nós vivemos essa efervescência até os dias de hoje. E sempre foi o grande palco, Pedro II, para toda essa efervescência. É o grande palco do interior, né? Porque ele é o terceiro maior teatro de ópera do país. Nós somos superados pelo Teatro do Rio de Janeiro, pelo Teatro Municipal de São Paulo, depois é o Teatro Pedro II. São 1.580 espectadores que podem se acomodar em seus 4 andares, desde a plateia até ao andar superior, onde nós temos as galerias, um pouquinho mais distante para quem vai assistir, mas para quem está ouvindo, e era essa o grande projeto do teatro, o som é sempre perfeito. Agora, o senhor comentou sobre a tradição na ópera, né? Falta resgatar um pouquinho mais isso? Falta assistirmos mais óperas em Ribeirão Preto? Falta. Nós temos hoje, graças a Deus, o Minas fazendo um trabalho muito bonito. A Gisele, o Ivo, eles são sonhadores e estão trabalhando muito pela ópera. E esse ano a gente tem como meta, nós temos que ter uma ópera no Teatro Pedro II. Virar calendário mesmo. Não pode faltar, não pode passar um ano sem ópera dentro do teatro. E esse é um esforço que a cidade tem que se envolver, porque não é fácil fazer uma ópera. Também já tem um outro grupo que participa, o maestro Cláudio Cruz, preparando um trabalho para que no começo do ano que vem, quando o teatro completa 80 anos, a gente vai ter festa em cima de festa. Os 80 anos do teatro tem que ser um ano de ouro do teatro. A gente tem que pensar muito na ópera. Esse ano, o Grupo Minas está muito próximo de concretizar esse projeto de, já no primeiro ano desta gestão, ter uma ópera. Dezembro. Provavelmente dezembro. Ok. Agora, Lucchesi, vamos falar um pouquinho desse momento tão difícil que o Pedro II enfrentou, que foi um pouco da decadência dele, né? Quais foram os setores que contribuíram para que chegasse esse momento, até combinar com incêndio, enfim? Isso aí eu pude acompanhar muito de perto, porque cresci garoto aqui em Ribeirão Preto e o teatro já não era mais teatro, era o Cine Pedro II, mais popularmente conhecido por Pedrão. Os garotos ficavam sempre ali na porta, trocando revistas em quadrinho ou assistindo os filmes, até que chegou um ponto em que só tinha filmes de segunda classe passando naquele cinema. Em 1980, mal cuidado, o cinema, o teatro, o prédio já não era mais propriedade da Companhia Cervejaria Paulista, que era da família Meira Júnior. Ele já tinha sido negociado com toda a empresa para a Companhia Antártica, que hoje também já não existe mais. E o cinema mal cuidado acabou tendo um incêndio durante um filme dos Trapalhões.
O incêndio uniu a cidade. Todo mundo que era de Ribeirão Preto nessa época correu para a Praça Pedro II. Tinha pessoas lá, Luquez? Tinham, ninguém se feriu. Não foi isso. O que mais doeu no coração das pessoas é ver um patrimônio daquele pegando fogo. Destruiu totalmente o seu teto, quebraram espelhos. A gente teve danos de grande monta dentro do teatro. A cidade correu e... Que foi em 1980, só para a gente 1980, datar. aquele dia aconteceu tudo. A escada Magiros não funcionou direito. Os bombeiros tiveram algumas dificuldades com água, até que o incêndio foi dominado. A cidade perdeu uma das suas referências. Era triste passar no centro da cidade, no centro de Ribeirão Preto, e ver aquele prédio semi-destruído. Isso fez com que a classe intelectual da cidade se unisse na tentativa de resgatá-lo. Um dia, passando na porta do Teatro Pedro II, o ex-governador Orestes Quercia parou, olhou todo aquele patrimônio. Ele estava caminhando até o Café Única, passando ali pela esplanada do teatro. Ele pediu para olhar o teatro. E ele entrou com alguns representantes da classe política e se comprometeu, naquele momento, a resgatar o teatro. Aí começou uma luta com mais esperança. E hoje, há 13 anos atrás, o teatro foi entregue e hoje ele é todo esse patrimônio que vem sendo cuidado por administrações diferentes, por prefeitos diferentes, mas sempre todos cuidando da beleza do prédio. Foi um tempo longo de restauração, então. Ficou sim. Nós tivemos quase 16 anos para que o teatro fosse entregue à população. Uma parte ele ficou esquecido e a outra parte ele ficou num trabalho porque algumas coisas levaram muito tempo. Não se tinha fotografia, por exemplo, do teto. Ninguém sabia como era o teto do teatro, porque o cinema acabou escondendo parte da beleza do teatro. E foi feito um concurso público. A Tomier Ohtake ganhou esse concurso público e o teto ele tem uma cara totalmente diferente. É lindo o teto. É lindo, muito bonito mesmo. A gente tem a maquete. Eu já andei por cima daquele teto, você vê a qualidade do trabalho da Tomier Ohtake, foi muito bacana. Fugiu do que é original, mas veio para ajudar a completar a beleza arquitetônica do teatro. O teatro tem algumas passagens subterrâneas? Isso é fato realmente? Tem, sim. Ele tinha uma passagem por cima dele. Quando você passa na galeria, você desce da galeria, que é o último andar, você está no balcão simples. Ele tem uma passagem que liga ao hotel. As mulheres vinham importadas, as dançarinas francesas, elas vinham se apresentar em Ribeirão Preto. Então, após a apresentação, ou durante a apresentação, os donos do pedaço, os coronéis do café, eles deixavam as mulheres instaladas nos proscênios, que são aqueles camarotes que tem em cima do palco, toda a família ali instalada, e eles saíam e iam fazer uma visita ao Palace, onde estavam hospedadas as dançarinas, e tinha uma passagem secreta por cima, unindo os dois prédios. Ninguém via o coronel saindo, fazendo uma visita para uma dança particular e depois retornando para estar ao lado da sua família. E embaixo do teatro, essa era uma passagem. Essa aí faz parte da história. Embaixo do teatro, nós temos uma outra passagem que sai do Café Bar, que tem na frente da Sala Meira Júnior, e ele vai até debaixo do relógio da Praça 15. Até hoje está conservado? Existe. Ali embaixo nós temos, inclusive, parte dos equipamentos do teatro, equipamentos que dão sustentação no caso de acabar a energia. Acabou a energia, o teatro continua funcionando normalmente. E esse equipamento está debaixo da Praça 15. Que bacana, né? Agora, foi possível recuperar todas as características do Pedro II ou não? Até o material de antigamente é melhor do que o de hoje, né, Luquez? A grande maioria. Você vê os espelhos. A sala de espelhos é uma das coisas mais bonitas que o teatro tem. E nessa sala de espelhos, a primeira parte dos espelhos, eles são originais. Eles vieram da Europa em 1929. Você vê a diferença dos espelhos modernos e daqueles tradicionais. Um produto foi usado para fazer a limpeza dos espelhos. Ele manchou os novos. Os antigos não. Os antigos ele não conseguiu manchar. Os novos estão sendo trocados, uma licitação terminou, nós vamos trocar todos os novos, não precisamos trocar nenhum dos antigos. Todos eles estão
de excelente qualidade, sem ter nenhuma mancha nos espelhos. Uau! Agora, Luquezzi, o que comporta hoje os ambientes do teatro, né? Palco, plateia? Hoje nós temos o palco principal, a sala principal, 1.580 pessoas. Nós temos a sala Mira Júnior para 200 pessoas. Tem o Café Bar, que dá oportunidade para 150 pessoas. Então nós temos 3 palcos que ainda não estão desligados, mas é projeto nós desligarmos. Nós queremos que a qualidade do som não interfira na outra sala. E esse já é um projeto que nós estamos fazendo para que você possa realizar 2 eventos ao mesmo tempo. Um numa sala e outro na outra. Hoje isso não é possível, porque não foi projetado para isso. Mas nós já estamos caminhando e espero que no ano que vem a gente tenha a solução para que a gente tenha mais que um espetáculo no mesmo dia no teatro. Agora, Luquezzi, você tem envolvimento aí, está contando da sua história com Pedro II de anos, mas efetivamente na fundação agora, né, como presidente, isso se deu esse ano. Por que você acha que todos os atores, artistas que passam por aquele local se encantam e se apaixonam tanto? Qual é o segredo, hein? Nós tivemos várias administrações, todas interessadas em manter a beleza do prédio. Todo mundo deu o seu quinhão de contribuição. Alguns têm um pensamento um pouco mais voltado para a música clássica e, por determinação da nossa prefeita, a gente tinha que ter uma característica mais popular. Então, nós começamos a conversar com uma diretoria de boa qualidade que lá está, de como nós faríamos essa popularização sem perder a qualidade. Porque também não pode ser vulgar o que vai ser apresentado no teatro daquele porte, daquela beleza. Isso nós conseguimos, estamos nesse momento com muita sorte de conseguir uma qualidade de apresentações muito boa e o teatro está sempre de casa cheia. E por que ele encanta tanto os artistas e Ele atores encanta que porque eles ele é muito bonito. Eu estava no show da Rita Lee, quando ela parou e falou assim, gente, esse teatro é muito bonito. Ela parou o show. Eu vou comprar esse teatro, num tom de brincadeira. Mas ela assim se referiu. Há pouco tempo atrás, nós tivemos a presença do Moacir Franco. O Moacir, durante o show, se emocionou porque ele pintava as coisas para colocar na porta do cinema, os cartazes de cinema. E ele jamais imaginou que iria se apresentar dentro daquele teatro recuperado, já não mais como cinema, como ele conheceu, mas como um teatro de boa qualidade. Imagina. E de onde vem a estrutura para manter o Teatro Pedro II? Uma parte vem da própria Prefeitura de Ribeirão Preto, que ajuda na manutenção da Fundação Teatro Pedro II. E a outra parte vem das bilheterias. Nós temos, além dos projetos internos de apresentação, de apoio aos artistas locais, nós temos as datas comerciais. E nessas datas comerciais, o teatro ajuda na sua manutenção. Muito bom. Agora, o senhor comentou sobre a questão de popularizar mais o teatro. Então, como é que tem sido feita essa democratização, o acesso realmente ao teatro? Sem contestar quem me antecedeu, nenhum dos momentos, desde a fundação do teatro, eu acho que a gente tem a oportunidade de servir de palco para os grandes eventos. O teatro não pode perder espaço para outros locais. Todas as manifestações importantes do meio cultural devem ser sediadas dentro do Teatro Pedro II. Ela não pode, esse tipo de evento não pode acontecer aqui e esse pode acontecer. Quem sou eu para dizer que você tem qualidade para se apresentar ou não tem qualidade para se apresentar? O que você tem que ter é o perfil do teatro. Estando dentro daquele perfil do teatro, a gente tem que abrigar as manifestações dentro do Pedro II. Hoje a gente se aproximou muito da comunidade. O projeto Amigos da Casa reúne os artistas locais e tem sido um grande sucesso. No meio de semana tem gente colocando 700, 800, né? Terças e quartas-feiras. Quando ele se envolve, ele consegue levar uma quantidade boa de pessoas. Nas datas comerciais, que são os finais de semana, as peças devem estar tendo boa mídia nos outros locais. Então a gente não deixa de dar uma olhada no que está acontecendo no Rio, no que está acontecendo em São Paulo, para escolher o que vai ser apresentado. Então o que vamos ter agora para a segunda quinzena? Na segunda quinzena, entre outras coisas, nós teremos uma semana de apresentações do Circuito Cultural Banco do Brasil. É um circuito popular, o ingresso mais caro custa R$15. Nós vamos ter grandes artistas, a Beth Faria, por exemplo, vai estar apresentando as suas peças, a Miúcha vai estar cantando. Então, uma semana inteirinha
de apresentações a preços populares dentro do teatro. Depois, em setembro, nós temos a Bela e a Fera, que é para as crianças, chega a encantar. Em setembro, nós temos o Ney Matogrosso se apresentando no teatro, temos a Zélia Duncan se apresentando no teatro. Então, daqui desse período de agosto, esse mês de agosto que nós estamos até o final do ano, nós teremos apresentações praticamente todos os finais de semana, sem exceção. Uau, agora, Lucchesi, nós estamos, né, em 2009, vocês já estão fechando a agenda para o ano que vem? Nós já estamos começando a agenda do ano que vem. Uhum. Nós gostaríamos de começar o ano, que é 80 anos do teatro, a grande festa, gostaríamos de começar com uma ópera, por isso estamos conversando com o maestro Cláudio Cruz. Na sequência, um festival de teatro. Uma semana, Uau, reunindo os grandes grupos de teatro, uma grande peça abrindo, uma grande peça fechando. Agora, puxando um pouco na memória aquilo, Lucchesi, dá para a gente dizer alguns fatos importantes que marcaram a história do Pedro II? Porque tem muita história, né? Alguns momentos que para você, assim... Tem. As apresentações que foram feitas antes da reinauguração do teatro, que serviram para unir a classe cultural, eu acho que elas foram marcantes. A vinda do Mikhail Baryshnikov, que inclusive a gente tem uma sapatilha dele lá no teatro, que ele deixou as sapatilhas de lembrança, uma sumiu, mas uma restou. E foi tá um lá, grande né? momento, foi um grande, tá lá, tá para que o público possa ver, foi um grande momento do teatro. Ele é uma personalidade mundial. A vinda de grandes maestros, de grandes artistas, de grandes personalidades internacionais, elas têm dado uma cor toda especial para o teatro. Muito bom. Lucchesi, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui no nosso APP-TV. Volte sempre, parabéns pelo trabalho e conte sempre com a gente, viu? Belíssimo trabalho. Eu é que agradeço a oportunidade que a APP tem oferecido ao teatro. Gostaria sempre de tê-los muito próximos, são formadores de opinião, que participam desse programa, que falam para uma classe que ajuda a desenvolver Ribeirão Preto, que ajuda a desenvolver o Brasil, mas especificamente Ribeirão Preto, que eu sou bairrista e gosto da minha cidade, e ajuda a desenvolver essa grande Ribeirão Preto. Eu só tenho a agradecer, principalmente a você, que é minha parceira, que de vez em quando me dá a honra de estar lá no teatro. Obrigado, e você que Patrícia. é um homem de comunicação, sabe muito bem da importância desse canal, né, com o mercado. Canal de diálogo segmentado, ele funciona muitas vezes muito mais do que quando a gente solta as informações sem saber para que segmento nós estamos falando. Sem dúvida. Lucchesi, muito obrigada, viu? Conte sempre com a gente. Obrigado. Grande abraço a vocês. Tá aí, gente. Esse foi o nosso APP-TV de hoje. Você pode acompanhar também tudo o que acontece no nosso programa entrando no site apptv.com.br. Um forte abraço para você, muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.